Qual a data de nascimento do profeta Isa? 25 de dezembro, certo? Na verdade, ninguém sabe. Isa nunca viu uma árvore de Natal decorada em toda a sua vida, seus companheiros. Eles nunca celebraram o Natal com a árvore de Natal. Na verdade, eles nunca celebraram o Natal para começo de conversa. Ok, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sejam bem-vindos, assalamu alaikum rahman. Jazakallah khari, Dr. Class. Para uma visão geral abrangente, vou começar com uma pergunta, certo? Pergunto a todos, qual a data de nascimento do profeta Jesus? Que a paz esteja com ele. Quero a data exata de alguém. Ninguém sabe, talvez em abril ou maio, mesmo com qualquer data que você me dê. Vou te perguntar, de onde tirou isso? Qual versão do chat GPT está usando? Ninguém sabe, certo? Quando você acha que os cristãos comemoram o nascimento de Jesus? Quando eu digo que data eles escolheram para celebrar? A data de 20 de dezembro não é uma pergunta pegadinha. Aliás, 25 de dezembro, certo? 25 de dezembro. Então, 2 semanas atrás eu estava viajando com minha família, com meus sogros, e aí eles viram toda essa decoração. Mashallah, eles vieram do Paquistão e lá acho que os cristãos não comemoram tão intensamente. Definitivamente não com árvores de Natal, talvez alguma decoração com luzes. Ao verem tantas árvores de Natal em quase todas as casas dos bairros, eles pensaram, ok, Sabil. E quanto à árvore de Natal, qual é o histórico, o contexto? Por que eles comemoram o Natal com a árvore de Natal? Eu vou explicar para eles. Se os cristãos, se eles descobrissem o histórico, o contexto e as raízes da árvore de Natal, eles pegariam a árvore de Natal e a jogariam bem longe. Então, o que podemos fazer hoje, agora, é dentro do contexto do que a doutora Hafiza Class mencionou. Vamos analisar os rituais e festivais atuais, não por questão de... Esta não é uma aula introdutória sobre o Natal. Tudo bem, esta é uma aula introdutória de Dawah, mas precisamos saber quem é o público. São bons vendedores. Imagine se todos os seus vendedores, se você tivesse que vender um aparelho, digamos um iPhone, você foi contratado na loja da Apple, no shopping Old Orchard. Se alguém entra com um Samsung como eu, certo? O bom vendedor. Eles não só conheceriam o próprio produto, como também deveriam conhecer o produto da concorrência. Assim, eles personalizam sua mensagem e marketing. E então eles vão destacar os pontos fortes dos seus celulares e apontar as chamadas deficiências do celular da Samsung, para que o cliente compre o celular da Apple. Aliás, não estou propondo ou, fazendo marketing da Apple. Eu não gosto da Apple, só para deixar claro. Tenho um Samsung para a vida toda. Não faço marketing da Samsung. Ok, não, essa é uma boa pergunta. Então, qual é a origem da árvore de Natal? Certo, a origem da árvore de Natal é, antes de tudo, precisamos saber, qualquer ritual que fazemos ou que pessoas de outras religiões fazem, precisamos descobrir se a principal pessoa daquela fé fez aquilo. Comemorou qualquer celebração ou festival, certo? Qualquer ocasião feliz, especialmente com a árvore de Natal. Você se surpreenderia ao descobrir isso. Podemos mencionar isso educadamente aos nossos amigos cristãos. Jesus nunca viu uma árvore de Natal decorada em sua vida. Olha só, ele nunca viu isso nem em seu Sahaba. Eles nunca comemoraram o Natal com árvore de Natal, na verdade. Eles nunca comemoraram o Natal para começo de conversa. Então, todos esses rituais que os cristãos fazem são baseados em rituais pagãos. Uma grande lição para mim e para vocês, irmãs e irmãos, é que vivemos neste país, América, cercados por cristãos, hindus, ateus, judeus e outros. Eles podem celebrar festivais próprios que parecem atraentes. Sabe quando você passa pela Avenida Dempster? Você sabe qual é o parque onde fazem os fogos de 4 de julho, aquele grande lá em cima, né? Sim, aquele parque com piscina no topo. Decoraram de um jeito tão bonito, fica muito atraente e convidativo. Todas as luzes, suas cores e os símbolos lá em cima. É da psicologia humana. O que as pessoas estão fazendo, a gente quer apreciar, talvez adotar e quer fazer parte da cultura. Alguns de vocês talvez saibam pelo seu histórico
como a adoração de ídolos chegou a Meca e Medina. Naquela época seguiam a fé monoteísta de Ibrahim, as-Salām, a fé do Islã. Foi assim que a adoração de ídolos chegou a Meca. Um dos chefes de Meca viajou para a Síria naquela época. A Síria era realmente próspera. A tecnologia era o que havia de mais avançado lá, mas em termos de riqueza, havia pessoas muito abastadas lá. Então, o chefe foi para a Síria, viu toda aquela riqueza, naquele avanço por lá. A Síria foi uma superpotência cerca de 200 a 300 anos antes do nascimento do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. E ele viu que esses sírios eram adoradores de ídolos, tinham ídolos de tantas formas e tamanhos diferentes, de animais e de humanos. Essa pessoa ficou impressionada e talvez exista ligação entre prosperidade e adoração de ídolos. Observe a psicologia humana, Dr. Farooq. Eles fizeram essa conexão, uma conexão falsa, uma falsa dicotomia, como dizem, de que tem que haver algo especial na adoração de ídolos. Então ele trouxe um ídolo da Síria para os crentes monoteístas em Meca. Inocente, né? Assim como alguns muçulmanos, como você disse, já vi casas de muçulmanos com árvore de Natal. Algum de vocês já viu isso? Espero que vocês não tenham visto, né? Espero que não tenham visto, mas essa é a realidade. Só para comemorar, parece bonito lá em cima. A gente não está comemorando isso, não está idolatrando. É só diversão, sabe? As pessoas estão fazendo, a gente só está fazendo também. Então aquele ídolo foi levado para lá, aquele ídolo foi colocado lá e depois aquele ídolo ganhou vida própria. Não vida de verdade, sabe? Mas ganhou vida própria. E logo mais pessoas começaram a ter ídolos. Cada cidade, cada bairro, certo? Eventualmente cada casa e dentro da Kaaba e fora da Kaaba. Como algo inocente, impressionado pela cultura que associa prosperidade com o culto pagão, a adoração de ídolos. Foi assim que o shirk se infiltrou entre os primeiros muçulmanos. Isso é um aviso e uma lição para nós. Voltando à árvore de Natal, o profeta Jesus, que a paz esteja com ele. Ele nunca viu uma árvore de Natal decorada, os Sahaba nunca celebraram o Natal ou qualquer coisa com a árvore de Natal. Por isso mencionei isso aos meus sogros. Se os cristãos soubessem a verdadeira origem da árvore de Natal, jamais celebrariam o Natal com ela. Imagine, certo? E se houvesse um versículo do Alcorão sobre isso? Existem sim versículos contra o shirk. E imagine se toda uma muçulmana estivesse cometendo shirk. Se alguém de Marte viesse, olhasse para uma muçulmana e dissesse: "Ei, vocês muçulmanos, olhem para o seu livro. O seu livro está dizendo para não cometer shirk. Como é que todos vocês estão cometendo shirk?" Essa é a mesma analogia ou a mesma situação em que os cristãos se encontram. Então o ponto é que a própria Bíblia deles fala contra a árvore de Natal. Ok, dizendo que esses são os costumes dos pagãos, dos adoradores de ídolos. Nunca façam isso, não façam isso. Onde está isso na Bíblia? Ibam, pode haver um teste depois. Tudo bem, sim. Eu deveria ter preparado um jogo de Kahoot. Talvez da próxima vez, certo? Ok, esta é uma parte da Bíblia, este é o Antigo Testamento. A Bíblia é composta pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento. Na sessão de perguntas e respostas podemos falar mais sobre isso, inshallah. Ok, então na parte judaica da Bíblia, fala no livro de Jeremias, sabe? Assim como vocês têm 114 suratas e cada surata tem um nome. O Dr. Ikhlas disse que existe uma surata no Alcorão chamada Surata Maryam. Ele perguntou qual o número do capítulo. Não, você não diz isso. Surata 19, certo? Sim, então da mesma forma a Bíblia tem 66 seções e cada seção tem um nome. Então este é o livro de Jeremias, então esta é uma surata da Bíblia com esse nome, certo? A Karambai, Surata, Jeremias, ok? Ou o livro de Jeremias, ok? Então, o que diz? Diz que os costumes do povo são inúteis. Olha a linguagem aqui, inúteis. Eles cortam uma árvore da floresta e o artesão a molda com seu cinzel. Enfeitam com prata e ouro, prendem com martelo e pregos para não se mover como espantalho. No meio de um pepinal, seus ídolos não podem falar. A Bíblia diz, não vá à floresta ou ao estacionamento do Walmart comprar e decorar uma árvore com enfeites. Não faça isso. A Bíblia é contra isso. Então, mesmo de acordo com a Bíblia, isso é shirk. O cristianismo é um tipo de shirk. Este é o segundo nível de shirk que eles praticam. Muitos cristãos, eles não têm consciência disso. Aliás, eles realmente não têm. Quero dizer, sim,
Eu sei disso, pois a própria Bíblia menciona essa árvore de Natal. Então existia uma tradição anterior ao cristianismo, ao profeta, antes de Jesus vir ao mundo. Havia uma tradição ligada ao cristianismo. Sim, então o Dr. Faruq está perguntando, e quanto à árvore de Natal, ela existia antes de Jesus? Que a paz esteja com ele, certo? Antes de Isa? E eu diria que sim, como este slide vai nos mostrar, que a parte norte da Europa, os germânicos, os celtas e o norte, todos esses povos pagãos. Naquela época, a árvore de Natal era um símbolo de fertilidade, de vida eterna. E vocês sabem por quê? Tipo, se você sair, todas as folhas das árvores normais já caíram, certo? Todas caem na estação do outono. Mas a árvore de Natal, o pinheiro, ela é sempre verde. Como você viu, isso simboliza a vida eterna, fertilidade, sabe, renovação. Por isso eles celebravam o Dr. Faruq. Então isso já existia muito antes do cristianismo, Isa e Salam, Bíblia. Então a Bíblia está alertando para não fazer isso, mas infelizmente quase todo mundo faz. Ok, quem conhece uma seita famosa do cristianismo que despreza? Ok, desprezar significa que eles odeiam e não comemoram árvores de Natal? Alguém? Vamos dar oportunidade às irmãs. Católicos. Eles são o povo mais associado ao shirk. Ok. Se há mais shirk no cristianismo, como com árvore de Natal e santos, são os católicos. Sim, mas o Akram está dizendo, testemunhas de Jeová, você já teve essa sorte. No sábado de manhã, Dr. Faruq, alguém bate e você abre a porta às 10. E essas duas pessoas bem vestidas estão lá. Quem são eles? Testemunhas de Jeová? Sim, então as testemunhas de Jeová estão um pouco mais próximas do Islã em comparação com os católicos. Certo, irmã Rajara? Porque as testemunhas de Jeová, eles não consideram Jesus como que... Filho de Deus? Eles o consideram filho de Deus. Mas comparado a outras seitas do cristianismo, você está certo, testemunhas de Jeová não acreditam na Trindade nem consideram Jesus. Que a paz esteja com ele, considerado tão divino quanto a Trindade. Eles só dizem que ele é o Filho de Deus. Eles ainda cometem shirk, mas você pode falar com eles se quiser. No final das contas, podemos mostrar para eles que o conceito de Filho de Deus é um conceito metafórico, e eles vão concordar com isso. Porque no Antigo Testamento existem tantos chamados Filhos de Deus. Certo? Então esse é o contexto da árvore de Natal agora. Os primeiros cristãos costumavam proteger seus próprios fiéis de irem na direção dos pagãos. Então, desde o início, os pais da igreja do cristianismo. Como as 3 primeiras gerações, certo? Sabe? Assim como temos as gerações do Sahaba, Tabaim e Tabatabaim, temos 3 gerações. As 3 gerações deles costumavam proteger os cristãos. Não se impressione com os pagãos. Então, até o Papa deles dizia isso. Não comemore com a árvore de Natal. Uma pergunta de quiz para todos, inclusive o Dr. Eklas. Tudo certo, quem é o presidente dos Estados Unidos da America's Aid? É o Woodrow Wilson? Agora não, o atual. Não é o Wilson, aliás, mas está perto. Esse presidente era razoável. Vou dar uma dica para vocês, beleza? Vou dar uma dica. Ele foi presidente em 1902. Isso não ajuda, né? Isso não ajuda. Acho que não. Abdullah, vamos lá, me impressiona, me surpreenda. Já fizeram essa aula antes. Roosevelt, o irmão Akram, acertou a resposta. Ok. Então, nos Estados Unidos, 30 milhões de árvores são cortadas a cada ano, 30 milhões. Dr. Faruq, imagine isso e veja todo o impacto no meio ambiente. Desmatamento, perda de habitat animal, aumento dos gases de efeito estufa, erosão do solo, inundações, redução da umidade do ar e do oxigênio. Veja, 30 milhões de árvores só nos Estados Unidos. Imagine a Europa, a América do Sul, o resto do mundo. Literalmente centenas de milhões, Zaid, esse tanto de árvores é cortado. E então, depois do dia 6 de janeiro, você vai até o beco, certo? Elas estão todas lá no beco esperando para serem recolhidas pelos caminhões de lixo. Que desperdício! Além de ser uma inovação proibida pela própria Bíblia deles, do ponto de vista lógico, científico e ambiental, é um desperdício. Então, quando estamos conversando com nossos compatriotas americanos, cristãos, pessoas de outras religiões,
O motivo de eu estar dizendo tudo isso não é porque você precisa usar cada um desses pontos. Depende da pessoa, depende da discussão, depende, você sabe, do ambiente. Você pode mencionar um ponto, um segundo ponto, um terceiro ponto para aproximá-los do Islã, inshallah. Então esse é o presidente Theodore Roosevelt. Ele percebeu que isso era uma inovação com impacto negativo no meio ambiente. Dr. Farouk proibiu a árvore de Natal na Casa Branca. Sim, isso é algo importante. Aliás, se o presidente de um país está proibindo algo e o resto das pessoas, certo? Eles deveriam obedecer? Não é o califa, acho. Ok. Essa pergunta é só para as duas garotas atrás. Quem é essa pessoa? Papai Noel? Todo mundo sabe, né? O que ele está bebendo ali? Suco de laranja? Qual é, cara? Só para as garotas jovens? Sim, mas tudo bem. É um refrigerante específico que ele está bebendo. Sabem qual é? Coca-Cola? Sim, você pode ler o nome na garrafa. Mas o que o Papai Noel tem a ver com a Coca-Cola? Certo? Existe uma conexão aí, existe uma conexão pelo Akram. Essa é a conexão, certo? Essa é uma maneira engraçada que eu coloquei. Ele é um santo sufista do cristianismo. Ok, Iban? Da próxima vez, avise o pessoal da Niles West, certo? Quero dizer, foi isso que aconteceu, certo? Nossos santos, quando os colocamos nessa posição, fizeram o mesmo. Então, São Nicolau, é daí que vem a palavra Papai Noel. São Nicolau era um dos principais ímãs do cristianismo. Essa é a melhor forma de explicar para você, Bispo Dr. Farouk. Bispos são como ímãs no cristianismo. Então, ele nasceu na Turquia, que naquela época fazia parte do Império Romano, certo? Não era muçulmano naquela época, então, infelizmente, eles estavam mergulhados no shirk. Ele costumava dar presentes escondidos para pessoas e crianças pobres à noite. Naquela época, acho que ele não vinha pela chaminé, isso veio depois. Zaid, ele costumava apenas dar presentes. Então, o que aconteceu foi ao longo dos séculos, sabe? Assim como às vezes as histórias crescem, as pessoas acabam atribuindo alguns milagres dos sermões. As pessoas começam a dizer mais coisas e mais coisas. Agora, toda a pessoa e sua história foram transformadas em algo além do que realmente era. Exatamente a mesma coisa aconteceu. Eles começaram a dar nomes para ele, sabe? Papai Noel ou Santa Claus, ou você sabe, em cada idioma, em cada país da Europa, ele é chamado por um nome diferente. Então vou perguntar para minha esposa Asma qual é o nome do Papai Noel na Noruega, porque meus sogros moram na Noruega, aliás. Julenice. Julenice, ok. Lembra desse irmão? Akron. Julenice. Ok, tudo bem. Esse aí, ok, esse aí, certo. Então, o que isso tem a ver, meninas? O que isso tem a ver com a Coca-Cola? Sabe, o vestido vermelho e a barba que ele tem, e as bochechas rosadas e o nariz rosado? Na década de 1930, em um anúncio da Coca-Cola, eles começaram a apresentar Papai Noel desse jeito. Então, desde a década de 1930 até agora. Sempre que você vai ao shopping Woodfield, o Papai Noel está lá com uma criança no colo. Você vai ver esse tipo de imagem. Então essa imagem existe graças ao marketing da Coca-Cola, certo? Comercializando a Coca-Cola. Então saber disso vai nos ajudar a lembrar, como uma lição, que não devemos simplesmente seguir a corrente só por causa do marketing e por ficarmos impressionados com as pessoas. Nós temos a nossa própria religião, que é a melhor religião que Allah nos deu. Tudo isso é educação, todas essas são lições para nós. Sim, tudo isso. Roupa vermelha, a rena voadora. 6 de dezembro, aconteceu algo nas ruas de Morton Grove. Dr. Klaas, o que aconteceu? Você mora em Morton Grove? O que houve lá em 6 de dezembro? O Papai Noel veio. O Papai Noel veio, o Papai Noel veio. Vocês sempre perderam todos os presentes em Morton Grove. Shahab, você mora lá, certo? Deu presente para a Coque? Essa parte é Coque. Você esqueceu que mora em um país estrangeiro. Para nós, você é um estrangeiro. Tudo bem. Então, o Papai Noel não tem nenhuma relação com o cristianismo em si. Certo, isso é importante. Jesus nunca conheceu o Papai Noel ou São Nicolau dando presentes no Natal. Tudo isso está fora da Bíblia neste ponto. Vou compartilhar algo profundo. Zaid, existem tantas coisas que não estão na Bíblia. A palavra Natal não está na Bíblia. Dr. Farouk, pense nisso. A palavra Trindade não está na Bíblia. Os termos Papai Noel e Páscoa não aparecem ali. O que mais? Certo, ação de graças não está lá. Certo, a palavra cristianismo não está lá. Pronto, estou impressionado.
Zaid, você estava ouvindo na aula de verão. E o maior de tudo é que a palavra Bíblia não está na Bíblia. Pense nisso. Tudo o que eles estão fazendo está mergulhado em inovação, em shirk. Em qual Bíblia? Em qualquer Bíblia. Da primeira parte da Bíblia, Gênesis, até o final, o Suranásis, Apocalipse, livro do Apocalipse. Essas palavras não estão lá, aliás, certo? Nem mesmo a palavra cristianismo está lá. Meninas lá em cima, certo? Você acha que a palavra Islã está lá no Alcorão? Alguém? Eles têm um monte de rufais aqui, por favor me diga, onde está a palavra Islã no Alcorão? Mashallah, qual surata e número da ayah? Ayah número 19, e mais uma irmã está dizendo Surata Maida, ela está certa, Surata Maida, Surata 5, Ayah número 3 e muitos outros lugares. O termo Alcorão aparece no próprio Alcorão, correto? Então todas as palavras que temos como parte da nossa religião, todas elas estão no Alcorão. Para eles é o oposto, infelizmente. Vamos falar rapidamente sobre o Natal. Quando fui para a Jordânia em 2017, a Crambai, fiquei muito triste ao ver que na Jordânia, nosso país, celebração de Natal, árvore de Natal, Papai Noel andando por aí. O que é isso? Mas por causa, você sabe, de negócios e tudo mais, certo? Então, o que é o Natal? O Natal celebra o nascimento do profeta Jesus, que a paz esteja com ele. Nós vamos chegar naquele slide sobre se ele nasceu nesse dia, vamos falar sobre isso, inshallah. Primeiramente, é importante notar que Jesus, que a paz esteja com ele, nunca celebrou seu nascimento. Ele não ordenou nem incentivou celebrar seu nascimento, e nenhum dos seus sahaba, os companheiros, celebrou o nascimento do profeta Jesus. Que a paz esteja com ele. E não só isso, aliás, até mesmo os estudiosos cristãos, seus imames, seus santos, proibiram a celebração de aniversários. Não só o corpo de Jesus, que a paz esteja com ele, qualquer um. Olhe para Orígenes de Alexandria, ele diz, veja o que ele diz, turma. Apenas pecadores comemoram seus aniversários. Uau, veja só pecadores celebram esse aniversário. Shahabai, você sabe, olha o que eles fazem agora. Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja deles, dizia que não é necessário celebrar o nascimento. Tertuliano é famoso, porque você conhece a palavra Trindade, foi ele quem a criou. Se você quer saber sobre a palavra Trindade, ela surgiu 200 anos após Jesus. Que a paz esteja com ele, foi ele quem criou o termo Trindade. Então ele mesmo está dizendo que aqueles que não têm parte no Senhor imitem os costumes das nações. Então esse ditado, sabe, o que as pessoas estão fazendo é celebrar aniversários e rituais pagãos. Não faça isso, só os pecadores farão isso. Sabe, quanta advertência mais as pessoas podem receber? Imagine, né? Então o Natal começou, se você quiser saber o dia exato, o ano em que começou. 336 d.C. Antigamente existiam alguns deuses pagãos. O deus da lua, o deus do sol, o hierarco, todos os deuses pagãos lá em cima. Eles então usaram a data do dia 25. O cristianismo não apenas adotou festivais, a árvore de Natal e outros elementos, mas também o dia 25 de dezembro. Porque o dia 25 de dezembro costumava ser a data de nascimento dos deuses pagãos. Então os cristãos também trouxeram isso para a própria fé deles e começaram a designar esse dia como o dia do nascimento do profeta Jesus. Que a paz esteja sobre ele. Certo, agora voltando aqui, sim, pode continuar. Então a data real é não para aparecer? A data verdadeira é a do profeta Isa, que a paz esteja sobre ele. Então, de acordo com a Bíblia, quando Isa nasceu, ou por volta da época do seu nascimento, os pastores levaram suas ovelhas para pastar à meia-noite. Isso significa que era primavera ou outono, porque em Jerusalém, em Belém, nessa época, em 25 de dezembro, é um inverno rigoroso. Poderia haver neve, faria muito frio e seria quase impossível. Por que alguém sairia à meia-noite para deixar suas ovelhas do lado de fora? Isso significa que não é no inverno, definitivamente não é dezembro, tem que ser ou na primavera ou no outono. Você pode fazer uma conexão indireta de que não é 25 de dezembro você comemora o Natal? Se perguntarem, o que você responde? Dr. Faruq, quando vai ao hospital? Você já foi cumprimentado com o Dr. Faruq? Feliz Natal. Isso só começou na semana passada. Ok, tudo bem. Então qual deve ser a nossa resposta, certo?
Agora, quando estivermos no bairro, salas de aula, hospitais ou trabalho, de forma simpática e inocente, as pessoas vão nos cumprimentar. Eles não querem dizer nada ruim, só estão felizes, certo? Assim como dizem Feliz Ano Novo ou Feliz Dia de Ação de Graças, eles só falam Feliz Natal. O que digo é que mesmo sem celebrar o nascimento de Jesus, celebramos sua pessoa. Sua mensagem de um só Deus, seus milagres, seu exemplo como modelo para as pessoas daquela época. Admiramos ele como profeta, assim como todos os anteriores e o profeta Muhammad alayhi salam depois dele. Não celebramos o Natal como vocês, mas sim a mensagem, a pessoa e os milagres do profeta Jesus. Que a paz esteja com ele. Fazemos isso o ano todo, não só por ele, mas por todo o profeta. Se tivermos tempo e oportunidade, podemos adaptar nossa mensagem de Dawah assim, Alhamdulillah, certo? E se eles disserem Feliz Natal, obviamente é importante não responder com Feliz Natal. Porque mesmo que possa parecer uma palavra inocente quando eles dizem Cristo e a missa de Cristo, celebração do Cristo, para eles, Cristo é mais do que um Messias. O que eles consideram Jesus? Como vocês sabem, nós assistimos à maravilhosa palestra do Dr. Iklas. Eles o veem como Filho de Deus e como quem morreu pelos pecados da humanidade. E acreditando nele, ele é o Salvador. Acreditar nele é para a nossa salvação, para irmos ao paraíso. Então, quando dizemos Feliz Natal, não queremos dar credibilidade e autenticidade e reconhecer o shirk deles. Boas festas é uma forma de expressar isso. Porque uma vez que começamos a dizer Feliz Natal, então, você sabe, por cortesia podemos começar a trocar presentes, podemos dar cartões postais para eles. Então, muito em breve, palavras inocentes podem se transformar em inovação e shirk. Então, enquanto estamos finalizando, inshallah, rapidamente, o que é a Páscoa? A Páscoa é, de acordo com eles, Jesus, que a paz esteja com ele. Ele morreu na cruz na sexta-feira e ressuscitou no domingo de Páscoa. Então, novamente, este é um festival pagão, porque os deuses do povo pagão nasceram, morreram e ressuscitaram. Então, novamente, este é um festival pagão. E quanto à palavra Páscoa? Ela significa renascimento e fertilidade. Talvez vocês se perguntem, e os ovos de Páscoa? Os ovos de Páscoa, você sabe, o ovo simboliza uma nova vida. E quanto ao coelho da Páscoa? Zaid, o coelho da Páscoa simboliza fertilidade, o que vem do festival pagão, certo? Então, só para concluir, o Islã veio para restaurar os desvios que as pessoas tiveram no passado, a mensagem de um só Deus, a corrupção da Bíblia e as inovações nos rituais. Conhecendo a verdade, alhamdulillah, não podemos guardá-la só para nós, se as pessoas ao seu redor, mashallah. O Dr. Faruk está aqui. Imagine se ele vai ao hospital na segunda de manhã, ou está na unidade de terapia intensiva e outras enfermarias a tantos pacientes. Imagine se ele simplesmente vai até a estação de enfermagem e fica lá relaxando, navegando na internet e conversando com as pessoas, conversando com a família dele e depois voltando para casa após 8, 9 horas. Ele merecia uma promoção, né? Mashallah, $1 milhão. O que pensariam as pessoas, pacientes, enfermeiras e a família se esse fosse um médico? As pessoas ao seu redor são pacientes, precisam da sua ajuda, estão sofrendo, vá e ajude-as. Você tem as receitas, o conhecimento e fez o juramento. Isso significa que é uma obrigação para um médico ajudar os pacientes. Exatamente da mesma forma que nós somos médicos espirituais e todos ao nosso redor são pacientes, não podemos guardar o tratamento, a cura, só para nós. Como citado na Surata Al-Baqarah 185, o mês do Ramadã. E a Ayah continua dizendo isso. No Ramadã, o Alcorão foi revelado como orientação para a humanidade e critério entre certo e errado. Aproveitando a oportunidade, como disse o irmão Akram ao seu povo e aos não muçulmanos com quem convive. O Natal é a melhor época para iniciar uma conversa. Eles podem te perguntar, ou você pode perguntar a eles, o que está acontecendo no Natal? Você comemora? Que presentes ganhou? Essa é uma oportunidade para você e para mim, com seus vizinhos, seus colegas de classe, de falar sobre o nosso Islã, a fé maravilhosa, a orientação maravilhosa, o tratamento que o Islã deu de forma bonita e sábia. Que Allah nos ajude, que Allah nos dê o conhecimento, a sabedoria e a coragem para nos abrirmos e compartilharmos nossa fé. Se fizermos isso, inshallah, nossos colegas americanos e a humanidade testemunharão a nosso favor. No dia do juízo, eles vão apelar a Allah no dia do juízo.
que esses muçulmanos nos tiraram da escuridão e inshallah Allah nos dará a melhor recompensa, que é Jannah Fidaus. Que Allah nos ajude a sermos embaixadores da paz para todos. Alguém aprendeu algo novo? Quero ver as mãos, tudo bem? Foi Papai Noel, São Nicolau, São Nicolau, certo? Isso é bom. Sim. Alguém aprendeu? Pode prosseguir? Alguma pergunta de... Sofia? Mashallah. Certo. Alguém tem alguma pergunta agora? Sim, essas tradições, Papai Noel e árvore de Natal. Mas hoje em dia vemos muitas pessoas colocando os cervos e duendes do lado de fora. O que é isso? Tem algum significado para o cristianismo? As renas? Sim, as renas. Os elfos e tudo isso? Sim. Sim, tudo isso começou nos anos 1930. A comercialização, o trenó com renas, o Papai Noel chegando e as redes sociais acompanhando sua chegada. Isso é comercialização iniciada nos Estados Unidos nos anos 1930. Uma vez que você tem a figura do Papai Noel, ele precisa vir do céu ou de algum lugar, de alguma forma, certo? Quero dizer, no avião, nas renas, como for. E o Polo Norte, e você sabe? Sim, até o conceito do Polo Norte e afins. Isso começou na Europa, mas se consolidou nos Estados Unidos. Todos esses filmes de elfos, Polo Norte, 7 elfos... Sim, então vá em frente. Você tem alguma pergunta sobre essa teologia, sobre os costumes deles, sobre qualquer outra coisa? Inshallah, mas vocês entenderam a mensagem principal, certo? Aquela fé do profeta Isa. Isso é só para as meninas aí. Qual era a fé do profeta Isa? Era o cristianismo? Era o hinduísmo? Era? Qual era a fé dele? Sim, mashallah, vocês são espertas. É tão importante quanto os primeiros cristãos na época e após Isa, que a paz esteja com ele. Como eles foram para diferentes terras e países e entraram em contato com diferentes culturas, como ficaram impressionados por essas culturas, a tal ponto que eles diluíram o Tawhid. Tawhid significa a unicidade de Allah. Começaram a dar títulos a Jesus, que a paz esteja sobre ele, que ele também é Deus, Filho de Deus. Então eles diluíram o Tawhid, mudaram a Bíblia deles e então começaram a celebrar, ficando impressionados com as culturas pagãs. Tudo isso são advertências e lições para nós. Com essa educação, podemos personalizar nossa mensagem e, de forma agradável e sábia, apresentar o Islã aos colegas cristãos e não muçulmanos ao redor. Inshallah? Sim, há uma pergunta. Sim, pode falar. E quanto aos elfos? Os elfos? O que tem isso? Beleza, então está certo. O Papai Noel tem que trazer. O Papai Noel tem que trazer alguns presentes, mas alguém tem que embalar os presentes, certo? Papai Noel tem ajudantes. Tudo bem. Isso não é real. Aliás, o Papai Noel não é real. Só para você saber, certo? Você sabia disso, correto? É. Então alguém tem que fazer os presentes para o Papai Noel. E eles precisam de um lugar para fazer os presentes. Não podia ser na Noruega, Alemanha ou Espanha, tinha que ser um lugar inventado. Então escolheram o Polo Norte. E a fábrica de embalagens da Amazon do Papai Noel é ajudada por todos os duendes. E ele tem que vir e visitar todo mundo, né? Todas as 2 bilhões de pessoas que ele tem que visitar em uma noite. Zaid, então, ele é um santo sufi, ele pode fazer milagres, cara. Poxa, ele pode visitar todo mundo. E ele tem que descer pela chaminé. Mesmo sendo gordo, ele ainda tem que caber na chaminé. Ele pode fazer isso por ser um fazedor de milagres, então tudo isso é imaginário. Se as pessoas acreditam nisso, devemos corrigi-las gentilmente, educá-las e compartilhar o Islã. Inshallah, ok? Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Gravamos toda a sessão e, inshallah, vamos compartilhar a gravação. Se alguém quiser anotar depois, pode compartilhar com seus amigos e familiares. Você pode fazer isso, mas não apenas por ouvir a palestra. O objetivo de fazermos isso é usar esse conhecimento para educar não muçulmanos sobre o Islã. É como um médico que pega um remédio na farmácia e compartilha com os pacientes. É isso que fazemos aqui.